Queridos irmãos, muito boa noite, que a preciosa paz esteja sobre todos vocês. Quero transmitir uma mensagem. Se você gostar, dê seu like. Se você gostar, compartilhe a mensagem que vou pregar nesta hora. Eu quero falar sobre a decadência espiritual. A decadência espiritual no tempo do Senhor Jesus Cristo estava notória naquele tempo. No livro de Mateus, capítulo 23, em todo o capítulo, o Senhor Jesus Cristo chama a atenção dos mestres, dos doutores da lei, da liderança judaica daquele tempo. E o Senhor Jesus Cristo chamou a atenção de uma maneira muito forte da liderança. Essa mensagem de Mateus 23 é o Senhor Jesus Cristo chamando a atenção duramente, porque os líderes da sua época, eles tinham trocado os valores e se envolvido com a política, com a politicagem da época, e deixaram então de cuidar dos órfãos, das viúvas, deixaram de cuidar dos afazeres cristãos e se venderam. Em todo o capítulo 23 de Mateus, é o Senhor Jesus chamando a atenção deles. No capítulo 23 e o verso 14 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigor, aliás, mais rigoroso juízo. Em toda a Bíblia, a liderança é chamada a atenção. Hoje não é diferente. Mas o Senhor Jesus Cristo, indignado com a liderança da época, ele deixou uma palavra profética no capítulo 24. Os discípulos chamaram o Senhor Jesus Cristo, Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos em particular para mostrar a estrutura do templo, o templo lindo que Salomão tinha feito. E Herodes tinha reformado, um templo muito lindo, o orgulho dos judeus. Jesus Cristo, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que seja derribada. Os discípulos, sem entender o que ele estava querendo dizer, outro dia Jesus estava no Monte das Oliveiras. Os discípulos chegaram em particular a ele, fazendo esta pergunta: Senhor, diga para nós. Era Pedro, Tiago, João e André. Senhor, diga para nós. Quando acontecerá estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles fizeram 3 perguntas em uma apenas. Quando acontecerá estas coisas? Tua vinda e fim do mundo? Jesus Cristo disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Vemos que a preocupação do Senhor Jesus Cristo era que os seus discípulos não fossem enganados. E esta ainda continua a preocupação dele. Foi por isto e para isto que ele usou os seus discípulos
Pedro, em 2 de Pedro, Pedro disse: irmãos, houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão entre vós heresia de perdição, negando assim o Senhor a quem os resgatou. E ele disse lá: e farão de vós negócio. Jesus Cristo, em Mateus 23, chamou a atenção da liderança, porque trocaram os valores cristãos e estavam negociando a lei, os profetas, os sacrifícios. E isso desagradou ao Senhor Jesus Cristo. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus entrou no templo e viu os salteadores ali, os vendedores, os ladrões que estavam vendendo, fazendo da casa de Deus negócio, e Jesus ficou indignado. E ele então chicoteou ali aquelas bancas, aqueles vendedores, e Jesus, indignado, disse para aquele povo: estão fazendo da casa de meu pai negócio. A casa de meu pai é casa de oração. E o Senhor Jesus Cristo, então, os espantou, falando as verdades, duras verdades, para aquele povo, para os vendilhões do templo. Hoje está se repetindo, mas vamos mais além. O apóstolo Paulo disse também: irmãos, eu temo que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos devoradores e não perdoarão o rebanho. Foi exatamente isso que aconteceu. Acredito que Paulo foi um dos que mais fundou igrejas no seu tempo. Acredito que a maioria das igrejas da Ásia Menor, ele, o apóstolo Paulo, que tem fundado estas igrejas. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estava um sucesso na época, as igrejas lotadas. Mas o apóstolo Paulo disse: eu temo que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos que não perdoarão o rebanho. E foi exatamente isso que aconteceu. Pouco tempo depois, aquelas igrejas foram perseguidas e fechadas. Hoje só temos a história delas. O caos parece que está se repetindo nos nossos dias. O que vemos hoje é escândalos e mais escândalos de igrejas, de ministérios. Eu não preciso dizer os nomes, você já deve saber o que está acontecendo no nosso tempo. É liderança dando escândalo, é famílias de líderes querendo vender os templos para repartir a herança. Olha o que vemos hoje. Um evangelho vendido, sucateado. Mas o evangelho de Cristo é simples e puro. Uma minoria são os que estão pregando o evangelho simples e puro. E olha o que vemos aqui. Paulo disse também: irmãos, eu tenho por mim que as aflições do tempo presente não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo estava animando o povo de Deus a não desistirem da sua chamada, da sua vocação. Para os santos de Deus,
Paulo pregou o simples e puro evangelho, aconselhando aos servos e servas de Deus a se manterem sóbrios e vigilantes, tapando as brechas, considerando uns aos outros, amar e respeitar uns aos outros, não sendo soberbos, não sendo arrogantes, não sendo iracundos. Paulo chegou a dizer, em uma palavra profética, é claro, que no fim dos tempos ia haver homens amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, sem afeto natural e irreconciliáveis. E é o que nós estamos vendo nos nossos dias. Escândalos e mais escândalos borbulhando no nosso tempo. Quase que em todas as igrejas, quase que em todos os ministérios. Isso é prova que estamos no tempo final. O Senhor Jesus Cristo está perto. E ele disse quanto aos judeus, quanto essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção, a redenção dos judeus. Em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus Cristo está tratando exclusivamente com o povo judeu, quando ele disse lá no versículo 4, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando alguém vem dizendo, eu sou o Cristo, a igreja não engana. Vai enganar o povo judeu. O que engana a igreja é os falsos profetas, os falsos pastores. É o que está enganando a igreja nos nossos dias. Mas olha o que o Senhor Jesus disse para os judeus. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque aí é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará. Olha o que ele diz no 7. Se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Esse é o tempo que está acontecendo estas coisas. Jesus aqui está advertindo os judeus. Não é para a igreja esta mensagem. Jesus está tratando exclusivamente com o povo judeu. Olha o que vemos aqui no 8. Mas todas estas coisas são princípio de dor. Princípio de dor na Bíblia, nesse sentido aqui, é para o povo judeu, não é para a igreja. E o que vai causar as dores, na realidade, para o povo judeu? É o primeiro sinal escatológico que vai causar dor ao povo judeu. E qual é o primeiro sinal escatológico? O arrebatamento da igreja. Assim que a igreja for arrebatada, o mundo entrará em um colapso total. Os judeus, então,
vão receber o anticristo como se fosse o próprio Cristo. Jesus Cristo admoestando, ensinando os judeus não aceitaram o seu ensino, as suas admoestações, e Jesus então disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junta os pintinhos e não quiseste. E Jesus Cristo disse: duro será para ti. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo disse para o povo judeu: eu vim em nome de meu Pai, não me recebeste. Vira outro em seu próprio nome. Esse vocês o receberão. Os judeus estão aguardando o Messias, mas o Messias que chegará para eles, e eles vão recebê-lo, aclamá-lo como Messias verdadeiro, será o anticristo. E pasmem vocês, boa parte da igreja, boa parte dos pregadores e dos ensinadores da palavra de Deus hoje, boa parte deles estão pregando, ensinando que a igreja passará pela grande tribulação. Eles não sabem, mas estão entregando a igreja de Cristo para o anticristo. E a igreja de Cristo não será entregue para o anticristo, ela será entregue para Cristo. E quem entregará ela para Cristo não é os pastores, os líderes, mas sim o precioso Espírito Santo de Deus. Boa parte da igreja está dividida por ensinos de homens maus que estão ensinando que a igreja passará pela grande tribulação. Não, a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque está escrito para a igreja. Mateus 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Para a igreja está escrito também em Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A igreja está sendo advertida pelo precioso Espírito Santo, pela palavra de Deus. Mas os falsos ensinadores, os falsos profetas, estão aí profetizando, estão crescendo nas mídias sociais, de vento em polpa, com a mentira, com as mentiras gospel. O que devemos, na realidade, é profetizar a verdade da palavra de Deus. Como? Pregando a pureza da Bíblia Sagrada, a pureza dos ensinos dos apóstolos bíblicos. Não os apóstolos de hoje, porque estão embebedados, ensinando heresias, ensinando falsas doutrinas, ensinando dogmas que a Bíblia não aprova. Mas olha o que vemos aqui. Jesus Cristo ensinando e profetizando. Então vos hão de entregardes para serdes atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Depois do arrebatamento, o povo judeu serão odiado de todas as nações por causa do nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque o tempo profético vai se revelar para eles. Eles vão descobrir que o Messias que eles receberam não é o verdadeiro. E aí terão então que se voltar para os ensinos da palavra de Deus. Não apenas os ensinos da Torá,
mas de toda a Bíblia Sagrada, porque a pureza das revelações que está no Velho Testamento, ela foi passada para o Novo Testamento também, porque Velho e Novo Testamento é palavra pura de Deus. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo deixou o Evangelho da graça para ser pregado e anunciado. Quando o Senhor Jesus estava aqui, no seu tempo de vida, ele estava pregando e ensinando o povo judeu, e estava pregando e ensinando o Evangelho do Reino. Evangelho do Reino não é para a igreja, o Evangelho para a igreja é o Evangelho da graça. E Jesus deu o Evangelho da graça na totalidade ao apóstolo Paulo, que é o apóstolo gentílico, o apóstolo exclusivo da Igreja de Cristo. Pasmem vocês, na realidade, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, pertencem ao Velho Testamento. Por isso há uma confusão muito grande. Pastores e líderes e ensinadores fazem uma mesclagem, afirmando que o Evangelho, que os 4 Evangelhos pertencem ao Novo Testamento e não pertencem. Em todos os Evangelhos, o Senhor Jesus Cristo estava tratando exclusivamente com o povo judeu. Na realidade, o livro que abre o Novo Testamento é Atos dos Apóstolos, porque foi ali aonde está escrito Atos 2. Foi ali aonde o Espírito Santo de Deus inaugurou a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo não é a Deus e Amor, Assembleia, Batista, Metodista, Wesleyana, Congregacional, Cristã do Brasil, Maranata, ou outra qualquer. Não. A igreja do Senhor Jesus Cristo é seres humanos, os quais está no livro do Apocalipse, que ele comprou para Deus, seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. É claro que dentro destas denominações, as quais eu disse agora, ali estão partes daqueles que serão arrebatados, que são a igreja do Senhor Jesus Cristo. Na realidade, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia não dá a revelação dela para os homens não se apoderarem. Mas sabemos que a igreja do Senhor Jesus, que está na Bíblia, ela é a universal Assembleia dos Santos bíblicos, não dos santos ministerialmente falando, porque quem nos comprou para a glória de Deus não foi o ministério A, B, C ou D, foi Jesus Cristo com seu precioso e puro sangue, através do ato sacrificial da cruz do Calvário. Note uma coisa, hoje, multidões de pregadores, multidões de irmãos que estão pregando na internet, nas mídias sociais, estão se esquecendo de pregar o Evangelho e estão falando da vida dos outros. Que Deus tenha misericórdia de nós.
O Senhor Jesus Cristo deu o imperativo, antes de ir para a glória, ele disse aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. O imperativo do Senhor Jesus Cristo é para nós pregarmos o evangelho. O que o Senhor Jesus Cristo disse é de sermos as suas testemunhas. Ele disse aos seus discípulos: ser-me-eis as minhas testemunhas na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Mas o que vemos hoje é fofocas. É fofocas e mais fofocas. Devemos pregar o evangelho simples e puro. E para pregarmos o evangelho, é simplesmente lermos a palavra de Deus, aplicar o nosso coração e pregar o que a Bíblia diz. Nada mais. Que a graça e a paz da parte de Deus seja sobre todos vocês, meus irmãos. 2024 está chegando ao final. 2025 está chegando. Que cada um daqueles que estão vendo, aliás, que vão ver esta mensagem, eu desejo um ano novo abençoado para você e para todas as suas famílias. Amém. Deus os abençoe.